Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um conteúdo super especial aqui no canal, a gravação de uma palestra que ministrei há 4 anos na Universidade Católica de Petrópolis, com o tema Arte e Educação em Tempos de BNCC. Nessa conversa eu trago reflexões potentes a partir das ideias de James Cattell, com suas pesquisas sobre o impacto da arte no desenvolvimento cognitivo e social, e da professora Ana May Barbosa, com a sua já conhecida abordagem triangular que inclusive já discutimos aqui no canal. A proposta foi pensar em caminhos possíveis para que a BNCC seja vivida na escola de forma mais crítica, criativa e significativa. Se você se interessa por arte, educação e ciência e acredita que tudo isso pode e deve caminhar junto, esse vídeo é para você. Então, aqui só para descrever os objetivos gerais dessa palestra, traçando aqui essas contribuições, como eu mencionei há pouco, né, da arte e educação na formação de crianças, jovens e adultos, e correlacionando, né, a questão da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. A gente vai ter um momento para falar um pouquinho dessa BNCC, dessa estrutura geral, e essa primeira parte, inclusive, dessa palestra é para que a gente possa discutir algumas questões de fundamentação teórica que vão favorecer o nosso entendimento na parte em que eu vou discutir as contribuições tanto de James Cattell quanto de Ana May Barbosa e essas possíveis aproximações. Então, a partir desses 3 pontos, falando dessa colaboração desses 2 pesquisadores, desses 2 pensadores em arte, e também essa realidade da arte e educação com foco na BNCC, vamos seguir aqui o nosso momento. Eu vou começar fazendo uma breve problematização, na verdade, uma explanação sobre o conceito de arte. Na verdade, são muitos conceitos. Por que faço isso? Serve até também uma forma de, como é que eu posso dizer, talvez uma justificativa. A gente entra numa arena bastante complexa, né? Porque o próprio sentido da palavra arte, eu coloquei aqui com letra maiúscula, mas autores como Ernest Gumbrich, uma das maiores referências do ensino de história da arte no mundo, ele mesmo vai questionar até a própria existência da palavra arte, com A maiúsculo. Afinal de contas, para Gumbrich, nós não temos uma arte com uma área de conhecimento dessa forma que nós expressamos, e sim, nós temos artistas. Então, só por aí já temos uma ideia de quanto é complexa essa discussão em termos de conceituação, não só da palavra arte, do próprio desenvolvimento da ideia de estética, que eu vou falar aqui brevemente, as próprias concepções sobre educação. Nós temos aí termos que são polissêmicos e que geram também muitas discussões, tanto no âmbito acadêmico, quanto, inclusive, no senso comum, né? Entre todas as pessoas. E aqui, já começando com justamente uma problematização, né, da Paola Zorda, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, faz pesquisa na área de arte, tem a formação na área de arte, e ela vai justamente colocar, né, saber o que é arte, determinar o que é arte, tão complicado quanto explicar a vida. Então, nós temos aí justamente essa dimensão, há uma forte aposta epistemológica que a experiência humana é única. E levando em consideração essa complexidade, tanto que ao longo de toda a nossa história, né, estamos aí debruçados nessas grandes questões da vida, da arte, da existência e do sentido, e podemos perceber o quanto é complicado. A arte poderíamos aludir, por exemplo, ao latim ars, que significa habilidade. Porém, a compreensão o que temos hoje sobre arte ao longo da história da humanidade, principalmente a partir do século XIX, há uma mudança significativa, um sentido mais amplo de como esse termo vai estar presente na realidade de todos nós. Então, já começo aqui trazendo um ponto de reflexão. E um ponto também de deixar bastante claro de que estou falando mais adiante de uma concepção específica, né? No caso, a arte como área de conhecimento, a sua relação com a educação, a sua relação com pesquisa com determinado alinhamento metodológico, mas nada que esgote as discussões, nada em que sinalize uma ideia de que eu estou preso, né, ou os autores, ou determinados autores estão presos a essa ou aquela concepção. Digo isso porque em diferentes oportunidades no espaço acadêmico, discutindo com os alunos, por exemplo, possibilidades de pesquisa na área de arte, e
em outras situações também, muitas vezes não fui bem compreendido nas próprias propostas metodológicas para avanço em termos de pesquisa científica, levando em consideração essa área que é tão rica e pode oferecer tantas possibilidades para todos nós. Então, esse primeiro momento mais amplo, né, dessa apresentação desses conceitos, dessa contextualização do próprio conceito de arte e outros termos correlatos, né, associados, é para demonstrar que, entre inúmeras concepções, nós temos uma ou algumas que estão mais alinhadas com os propósitos dessa apresentação, né? Paula Zorda deixa muito claro que, em termos em todos os planos de pensamento, né, a arte, procurou-se teorizar aí a arte com esses vieses, né, com essas perspectivas, pelo menos comportamentais, né, com estudos da psicologia, da sociologia, da antropologia. Então, seria impossível e até temerário eu procurar aqui tentar fechar um conceito de arte. Obviamente, não é essa a questão. É demonstrar que há muitas possibilidades e que precisamos fazer escolhas para atingirmos aqui os objetivos propostos, né? Para que serve a arte é outra questão também, que temos uma ampla, né, gama de possibilidades, mas eu destaco aqui uma reflexão, um pensamento de Friedrich Nietzsche, né, extraído do livro Nascimento da Tragédia, ou Helenismo e Pessimismo, e que ele vai falar, mesmo com essa perspectiva de tendência nihilista, né, dessa questão da arte trágica, e ele vai falar ainda assim sobre só como o fenômeno estético, a existência e o mundo aparecem eternamente. Houve um errinho aqui. Só com o fenômeno estético, a existência e o mundo aparecem eternamente justificados. Isso me faz conectar para uma explicação melhor desse pensamento de Nietzsche. Isso me faz recordar algumas reflexões de um filósofo muito conhecido entre todos nós, Mário Sérgio Cortella, que tem reflexões também muito interessantes sobre a importância da arte, né? E que reforça o que eu mencionei há pouco sobre essa aposta epistemológica da experiência humana como única. O fato de que, a partir do momento que o homem começa a desenvolver a arte, e podemos perceber isso não só com os achados lá na pré-história, de toda, né, aquela narrativa que já conhecemos, ou que pelo menos conhecemos parcialmente, a partir do Paleolítico Superior, com o desenvolvimento do cérebro, do potencial cognitivo, e também outras dimensões do pensamento humano, nós percebemos que o homem ele começa a ter uma preocupação. E aí o Mário Sérgio Cortella traz um exemplo bem interessante de que, a partir do momento que ele tem consciência da sua existência, como Nietzsche coloca aqui a questão da existência, se eu tenho conhecimento, né, pleno conhecimento da minha existência, do meu papel no mundo, eu começo a buscar um sentido para isso. Quando o homem ganha essa capacidade, ele começa a produzir arte, não só para favorecer o seu diálogo com o mundo e suas percepções de formas variadas, mas ele começa a ter uma percepção bastante curiosa. Se o homem, na pré-história, seja no Paleolítico Superior, especificamente, mais ainda, né, mais intensamente no Neolítico, começa a produzir, por exemplo, os jarros, né, aqueles vasos, em que, ao mesmo tempo, ele começa a perceber que pode armazenar água. Afinal de contas, se ele percebe que precisa armazenar água, ele começa a pensar no que tem a mais à frente na vida dele, na sua trajetória de vida. Ele começa a perceber que não pode ir beber água a todo tempo na mesma fonte onde a onça vai beber água. Até porque pode ocorrer o fato dele encontrar a onça. Então, nesse pequeno exemplo, o que podemos observar? O homem começa a ter uma ideia muito aprimorada, muito especial, muito específica de futuro. É uma evidência do ponto de vista arqueológico e do ponto de vista da própria história humana, de que o homem ganha uma capacidade de pensar em futuro, como nenhuma outra espécie faz. Cortella ainda chega a mencionar, por exemplo, a questão dos esquilos. O esquilo guarda água, mas ele esquece onde guardou. Nosso pensamento sobre futuro, sobre sentido, sobre existência, faz com que, simplesmente, não venhamos a aceitar a ideia de passarmos aqui batidos, passarmos aqui sem qualquer experiência significativa, simplesmente cumprindo um ciclo de nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Precisamos dar sentido à nossa existência, a tudo que percebemos à nossa volta e, principalmente,
o que vamos deixar, né, de legado para os nossos descendentes. E é assim que surge a concepção, né, que surge a iniciativa de produzir arte, né, do homem ter o interesse em produzir arte. Por isso, nesses mesmos jarros, por exemplo, ele vai também se preocupar em enfeitá-los. Ora, enfeitar um jarro não vai fazer com que a água fique mais gelada. Tampouco vai fazer com que ele consiga armazenar mais água. Mas é mais uma demonstração dessa busca de sentido, de existência. E, claro, nas diferentes dimensões da arte, podemos pensar também o foco da própria questão da criatividade. Veja bem, não a criatividade dos artistas, mas a atitude, a atividade criadora, que garante a sobrevivência, garante a existência. A arte tão rica nesse processo que a mesma criatividade que o homem utilizava e utiliza, né? Quando a gente fala em criatividade, falamos aí em imaginação, expressão e concretização, uma possível abordagem para a criatividade. É a mesma criatividade que ele mobiliza, né, sua capacidade cerebral, sua capacidade emocional para elaborar uma obra de arte, ele também utilizou por volta de entre 10 e 6 mil anos antes de Cristo, para olhar para as próprias mãos e construir a pá, e desenvolver aí, com outras ferramentas, desenvolver a agricultura. Então, o potencial da arte, inclusive para uma questão de sobrevivência, sempre foi fundamental na história da humanidade e criação de sentido para a nossa vida. E aí, por isso, eu trago esse pensamento de Nietzsche aqui para uma das possibilidades para que serve a arte. Se pensarmos numa tentativa de síntese sobre todas as possibilidades da arte e vida, por isso que no slide anterior, né, Paula Zorda traz aquela problematização de que é tão complicado explicar a arte como é complicado explicar a vida, arrisco a dizer que nós temos uma relação aqui dialética, não é uma relação dicotômica. A arte é vida. A própria garantia de sobrevivência, a própria atividade criadora está ligada aí ao que nós produzimos como arte, tanto que essa questão, né, da própria conceituação de arte ser tão ampla demonstra que ela faz parte da nossa vida a todo tempo. Seguindo. E aí, nesse sentido, quando começamos a pensar num delineamento um pouco mais específico dessas questões da arte, e falando da questão da própria experiência sensível, e aí remete, obviamente, à questão da estética, por que eu estou trazendo aqui essas inferências, né, esses pensamentos de Immanuel Kant, né? Quando ele vai falar, né, que os pensamentos só têm sentido a partir de conceitos que se materializam, Kant vai trazer para a gente uma ideia, ele vai discutir a questão da estética que sabemos que lá atrás, no primeiro momento, estética na filosofia, na antiguidade, ligada a uma concepção de belo, mas uma concepção de algo que é materializado nas artes, né? Podemos dizer que a partir de ideias puras, a partir de um ideal de perfeição, né, baseado aí nos pensamentos de Platão, e que, através da materialização da experiência sensível numa lógica aristotélica, a gente teria uma concepção aí mais padronizada de estética. Isso já começa a mudar de forma significativa com contribuições principalmente de Alexander Baumgarten, que em 1750, com a obra A Estética, vai justamente transformar a estética vai converter a estética como uma ciência, né? A ciência do conhecimento sensível, e que vai inspirar o pensamento kantiano. Mas a grande diferença é que, para Kant, por mais que nós tenhamos a necessidade de construirmos conceitos para que as coisas façam sentido, as nossas percepções, esses conceitos não são inatos. Por isso que a diferença de Kant no pensamento sobre experiência sensível em relação a Baumgarten é o fato de que sequer essa sistematização científica seria possível, porque algo não seria contemplado nessa complexidade da relação que nós temos com os objetos, na relação que nós temos com esse mundo sensorial. Os conceitos, eles são mais específicos, eles precisam tornar mais clara eles precisam materializar nossas experiências, mas eles não são inatos. Eles dependem dessa experiência sensível, que ela é individual, vem do interior de cada um. E é nesse sentido que a gente começa a perceber uma
uma ampliação da discussão do que é esse conceito de estética, que não vai estar arraigado apenas ao que, por muito tempo, a filosofia clássica levou em consideração, né, nos seus estudos. Tanto que Kant vai falar da questão do juízo estético, né, o juízo pessoal. Né? Ele não está relacionado, o juízo estético ele não está relacionado ao objeto em si. Eu costumo perguntar para os meus alunos, no início das aulas de arte, por exemplo, falando da questão dos códigos culturais, seja na educação básica, no ensino superior, na disciplina de artes e práticas ou história da arte, mais recentemente, quantos alunos gostam de cheiro de terra molhada, né? A gente tem ali uma experiência estética e é um grande exemplo, é um bom exemplo, creio eu, para explicar essa ideia de juízo estético. Se você sente cheiro de terra molhada, ou se você, e lembra, vai te remeter a uma boa lembrança do passado, de estar no campo, né, da infância, da casa da vovó. Ao mesmo tempo, se você olha um céu estrelado, é claro que você passa por uma dimensão inteligível, você passa por uma dimensão de compreender o que é aquele objeto, mas, em determinado momento, o objeto ele não é mais o foco, e sim a relação do ponto de vista da experiência estética, da sensação estética de aêstese, sensação, percepção, o que ele provoca para mim. Não é mais o objeto em si que é o foco, é o que ele provoca para mim. Então, isso demonstra uma grande contribuição de Immanuel Kant na sua obra, né, A Crítica da Razão Pura, e que vai, a partir daí, se desdobrar em outras reflexões sobre experiência estética de forma mais ampla na arte. Então, mais uma coisa para pensarmos, né? O quanto que essas oportunidades de ampliação vão trazer aí diferentes funções e possibilidades e conceitos, tanto para a arte quanto para outros conceitos relacionados. Aqui eu vou falar de algumas funções, né? E pensando muito em arte e sociedade, eu acho que um foco que precisa ser muito destacado que tem muito a contribuir no campo educacional, principalmente nas demandas contemporâneas, na própria questão da dimensão cultural, que é uma dimensão forte aqui no nosso espaço da Universidade Católica de Petrópolis, no Centro de Teologia e Humanidades, na formação dos licenciados, nessa perspectiva tão necessária na atualidade, né, a função social da arte para a mitigação de desigualdades, para a conscientização. Então, eu acho que é importante destacar como uma das funções esse papel da arte, né, da denúncia, conscientização, a outras demandas sociais, e que aproxime a arte nessa formação mais ampla, né, mais plena do indivíduo. Eu estou separando aqui um cartaz bem interessante, me recordei dele, porque estou para trabalhar, inclusive, essa temática com alunos da educação básica, e também fazendo alusão aqui à Semana da Mulher, a qual, né, precisamos render as homenagens todo dia, toda semana, pertence às mulheres, e a necessidade da gente estar destacando um dia, uma semana, obviamente, porque muito ainda precisa ser feito em termos de conscientização. Então, eu quis separar esse cartaz aqui de um grupo, né, de mulheres que elas que é o Guerrilla Girls, né, é um grupo espanhol, foi criado em 1995. Não, perdão, na verdade, em 1900 como o grupo ele se consolidou mais em 95, mas desde os anos 80 elas já começaram a desenvolver trabalho, mais especificamente em 1985. Por quê? O MoMA, né, o Museu de Arte Moderna de Nova York, em 85, criou um evento chamado International Survey of Painting and Sculpture. Me perdoem aqui se o inglês não estiver adequado, mas seria uma coletânea internacional, numa tradução livre, né, uma coleção internacional de pinturas e esculturas. Mas era um evento ligado à arte moderna, arte contemporânea, perdão. Evento ligado à arte contemporânea. E elas observaram que a maioria absoluta, como a gente percebe em toda a história, né, da arte, eu sou com a disciplina de História da Arte agora, para os alunos de arquitetura, para os alunos de pedagogia, ela é majoritariamente masculina. Mas entre aqueles que eram reconhecidos como grandes artistas. Só que, como elas colocaram, né, aqui na tradução, o que é necessário que as mulheres estejam nuas para entrar no Met Museum. Agora elas não estão nem fazendo alusão ao MoMA, né, o Museu de Arte Moderna, porque anos depois desse evento, para vocês terem uma ideia, de 169 artistas expositores, só 13 eram mulheres.
Então, anos depois, elas colocaram esse cartaz em frente ao Metropolitan Museum, e com essa crítica, né? Essas máscaras elas utilizam em várias intervenções, elas fazem essas intervenções artísticas, e aí elas colocaram esse cartaz. É preciso que as mulheres estejam nuas para entrar no Metropolitan? Porque 5% dos artistas são mulheres, né? Mulheres, no caso, que participaram, né, da exposição de arte moderna, selecionada em outras exposições também, com percentual sempre muito baixo. Porém, os nus femininos representam 85% das obras desse tipo específico, né, de produção artística. Então, olha que curioso, né, a objetificação, né, você tornar a mulher como figura, como representação, né, um objeto artístico, mas por que não protagonizar a obra de arte? Então, justamente esse grupo, né, Guerrilla Girls, vai estar trazendo essa discussão, tem muita adesão, não só na Espanha, não só no universo europeu, já tem aí uma expansão em diversos países, tanto que em 2017 elas fizeram uma exposição com a retrospectiva dos trabalhos delas e dessa discussão no Museu de Arte Moderna, no MASP, né? Fizeram essa exposição e foi bem interessante a gente trazer essa discussão. Eu costumo comentar com os alunos que, no senso comum, muitas vezes associamos a arte a algo inútil e belo, e a própria questão do belo, como falamos aqui brevemente, ela cabe uma série de discussões. E, na verdade, eu costumo trazer uma provocação. Talvez as últimas coisas que a arte tenha se preocupado, ou que tenha se preocupado com menor intensidade, é justamente o fato de apenas adornar ou entreter. Tem muito mais coisa envolvida. E acho que um pouco dessa abordagem é fundamental a gente colocar. Acho que outro exemplo aqui, já para a nossa realidade, que vale a pena a gente trazer, né? Então, é claro, uma das coisas que eu sinalizei de início, a arte ela tem a sua importância por si só. Acho que isso é muito importante ser colocado, como eu falei, né? Em nenhum momento eu estou querendo aqui impor não só as questões metodológicas que eu vou trazer, que cabem sim discussões, limitações. Quando eu trouxe James Cattell, talvez alguns alunos ou professores poderiam ter pensado, poxa, você vai trazer uma ampla defesa a uma perspectiva puramente instrumental para o uso da arte, então se a arte ela não favorece a matemática, não serve para a música, então não precisa, se a música não serve para a matemática, vamos dar matemática e vamos abandonar a arte de forma alguma. Estou falando aqui de possíveis perspectivas, não são únicas. Então, é a mesma coisa quando a gente fala na dimensão da arte em vários aspectos, e aqui trazendo esse projeto maravilhoso que todos conhecemos, né? Essa questão da humanização das relações sociais. Hoje, os livros didáticos de ensino fundamental e médio vêm trazendo uma mudança muito importante nesse sentido, principalmente os que já estão alinhados com a BNCC, e a própria BNCC, pessoal, também reconheço que há limitações, há discussões. Em nenhum momento aqui vou vender uma receita de bolo, tentar reinventar a roda, né? Utilizando aqui dessas expressões já tão surradas, porém sempre oportunas, né, no âmbito acadêmico. Trazer possíveis perspectivas. A BNCC, por exemplo, que vamos comentar daqui a pouco, ela é uma realidade. Com todos os senões, é uma realidade, ela está sendo trabalhada nas escolas, então como podemos fazer o melhor uso dela? Claro, nos espaços de pesquisa, vamos discutir as suas limitações, tá? Então, não é nenhum levantamento de bandeira, é sempre com olhar crítico, colocando limites e possibilidades de tudo que está sendo apresentado aqui. Vocês vão ver eu mencionando essa minha preocupação em diferentes momentos, porque eu sempre gostei muito de travar discussões bastante acentuadas do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, mas eu acho que no cenário brasileiro, às vezes, nós temos situações muito melindradas, né? O brasileiro, às vezes, me dá a impressão de que ele não tem alguns, né? Uma certa frequência, poder separar o que é uma discussão de uma discordância, por exemplo, do ponto de vista metodológico, epistemológico, do que é uma questão pessoal, e até misturar estações do que é uma escolha metodológica frente a uma escolha puramente ideológica por esse ou aquele critério de pesquisa, enfim. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso quando mostrar a técnica de pesquisa que foi utilizada por James Cattell num survey educacional.
né, para atestar os dezenas de benefícios da arte na aprendizagem dos estudantes, e que é questionado, inclusive questionamento eu coloco também, né? Então, tem uma mente aberta muito para poder ouvir esses diferentes questionamentos. Em outros países, né, tive oportunidade de publicar, né, na Argentina, França, Portugal, e a gente percebe nas discussões que pode ter uma discussão bastante acalorada cientificamente, né, do ponto de vista acadêmico científico, mas os participantes eles saem de lá e batem na mão um do outro e um convida o outro para tomar um café. Às vezes eu sinto um pouco de falta disso aqui, confesso a vocês, nos diferentes espaços que eu já pude visitar, né, congressos, etc., no espaço brasileiro. E eu acho que um pouco desse debate pode trazer um pouco disso para a gente refletir. Mas aqui a gente tem, então, essa importância fundamental, o projeto Doutores da Alegria, que tem sede em São Paulo, acontece, tem as iniciativas em vários hospitais de São Paulo e também Recife, Rio de Janeiro, não só hospitais, eles dão curso para formação de palhaços, né, e oferecem oficinas para professores, eles têm um investimento, né, privado, têm as doações, eles têm um trabalho reconhecido internacionalmente. Quando eu vi aqui a questão do próprio curso de formação de palhaços, lembrei de um aluno nosso, um excelente artista, né, que também trabalha com a questão da palhaçaria. Então, eu achei, espero, ele deve estar aí assistindo, espero que esteja aí assistindo, um grande artista que nós temos, e a contribuição do ponto de vista social, desde o impacto, não só social, né? Mais uma vez, a arte com importância por si só, e a importância para outras áreas, né, nesse trabalho multidisciplinar, né? Um profissional desses, quando visita um hospital, a associação entre a alegria que ele proporciona para as crianças, né, com diferentes situações patológicas que estão acamadas, e a produção dos chamados neurotransmissores do bem a partir daquela intervenção, daquela brincadeira, e que é importantíssimo para a recuperação, inclusive, daquelas crianças, e, por outro lado, a questão social com a formação oferecida para alunos, para jovens, para professores, por exemplo, com os cursos, né, ligados à formação de palhaços, à formação de atores, e as próprias intervenções artísticas que eles fazem em espaços públicos. Olha quantas dimensões que eles vão abordar aí com essa grande contribuição da arte, né? Então, em função disso, fazendo essa parte aqui inicial da problematização e das muitas possibilidades da arte, são muitas, são infinitas porque ela tem justamente essa complexidade como a complexidade da vida. A arte é vida, né? Como Paola Zorda coloca muito bem, né, nesse artigo que ela escreveu, um artigo que aparece aí no final, a referência, Arte com Nietzsche e Deleuze. Então, é bem interessante a gente estar levando em consideração esses vários pontos. Por isso que é importante destacar, para irmos agora para uma segunda parte. É preciso considerar a importância da arte por si mesma. Eu já falei isso algumas vezes e vou tornar a repetir, tá? Isso é uma coisa que Ana B. Barbosa vai defender, isso é uma coisa que eu defendo como arte educador. Eu não posso conceber de que a arte só tem importância se ela precisar de muletas a partir de outras áreas de conhecimento. Quando vamos utilizar o momento de atividades, né, projetos multi, inter, pluri, transdisciplinares, baseados no modelo de Ernest Jant, eu costumo dizer que a arte ela não precisa estar numa relação transdisciplinar na base da pirâmide, ela pode estar no topo. Então, a importância da arte por si só é fundamental nesse processo, tá? Por outro lado, como disciplina, uma das abordagens possíveis, como eu já sinalizei, apresenta um grande potencial para colaborar em diversas áreas de conhecimento. Alguns exemplos aqui pude pincelar com vocês. E mais um elemento que mencionei rapidamente, né, há pouco, a relação entre arte e educação não deve ser considerada de forma dicotômica. Assim como arte e vida, ou como também discutimos, né, no âmbito educacional, a relação teoria e prática ela não pode ser enxergada como forma dicotômica, forma estanque, como muitas vezes observamos, inclusive em pesquisas, até na fala de professores de carreira. Na verdade, a gente tem uma relação dialética, elas estão em conjunto, sempre dialogando, elas precisam estar presentes ao mesmo tempo, né, uma essência da outra, a mesma coisa com arte e educação, né? Quando avançarmos aqui um pouco mais nas reflexões de alguns autores, a gente vai poder perceber isso na prática, como que a arte pode auxiliar até mesmo na prática educacional do professor, né? E não só naquela perspectiva muito mais divulgada de que a contribuição, sem dúvidas, claro, mas direta para a criança, e na prática do professor, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês nesse sentido.
Só que para isso eu preciso fazer aqui uma rápida, já que estamos no espaço de formação, pensando nesses diferentes objetivos, né, a formação do licenciando, do futuro professor, futuro pesquisador, quem sabe, né, desejo aqui que alguns tenham futuramente, manifestem esse interesse na pesquisa em arte, que é tão rica para tantas áreas. A gente precisa também aludir um pouco, a título de uma breve revisão, da questão da BNCC, que vocês provavelmente já têm aí amplo conhecimento por conta da formação de excelência que recebem de todos os professores. Quando a gente fala da BNCC, obviamente, vale lembrar que ela não é um currículo, é um documento que ela apresenta parâmetros organizativos. Ela tem suas limitações, como sinalizei, tem problemas, é uma problematização que pode e deve ser feita em outros momentos, e será feita ao longo do curso de vocês. Há uma série de questões aí sensíveis em relação a ela. Mas por ser uma realidade presente, aplicada nas nossas escolas, como podemos aproveitar aquilo que ela pode ainda trazer, né, de positivo, né? E quando falamos em parâmetros organizativos, em nenhum momento na BNCC vamos perceber uma discussão em que o professor, né, de matemática precisa dar tal conteúdo em tal série. Essa não é a questão. Os parâmetros organizativos estão tratando de competências e habilidades. O que significa isso? Né? Em 2015, 2014, 2014, o Plano Nacional de Educação já havia sinalizado essa necessidade da construção de uma base nacional comum curricular. Nós já tínhamos algumas orientações, né, gerais, mesmo com a Constituição, que destaca 3 pontos fundamentais aí na formação dos indivíduos, que é a formação integral, né, humana, plena, a formação para o trabalho, que merece discussões também e ressalvas, né? Nós temos aí vários autores questionando em que medida a educação tem que se responsabilizar com essa questão instrumental. Não é a educação em si que vai garantir isso sozinha, né? É outra questão para problematizarmos, mas está na Constituição. E também a própria questão de formação de cidadania. Só que como isso não estava bem delineado, e aí com a LDB e após, ao mesmo tempo, com a questão do Plano Nacional de Educação, nós temos aí a BNCC. Esses parâmetros organizativos vão falar de competências. O que vamos conceituar como competências, né? Na verdade, a mobilização de determinadas características para que possamos pensar na formação plena do indivíduo. Né? Mesmo com as ressalvas, uma discussão bastante interessante ocorreu em 2015 com a participação de milhões de brasileiros, como todos vocês podem recordar, e depois de outros estudos mais organizados, sistemáticos, ocorrendo ao longo, né, do ano de 2016, 15, 16, em 17 aí temos a versão definitiva. E aí estamos tratando de mobilização de quê para a competência? Os conhecimentos, né? Existe, vamos lembrar aqui, do ponto de vista aqui didático, né, do ponto de vista de uma informação mais precisa, uma diferença fundamental entre informação e conhecimento. Porque se eu tenho uma receita de bolo, né, eu posso pegar na internet, posso pegar a melhor das receitas, posso olhar no livro da vovó, do papai e da mamãe, que eu tenho lá, né, com as receitas, né, mas eu não consigo tornar aquilo, eu não consigo compreender, operacionalizar aquilo, eu não consigo fazer aquela receita, eu tenho uma informação, eu não tenho conhecimento. Autores como Denerval Saviani vão discutir essa problemática, né? Conhecimento, quando você consegue transformar em algo, não vou dizer apenas útil, né? Não quero dar um caráter apenas utilitário, mas algo significativo, né, para você e para aquela realidade do seu entorno. Então, nós temos os conceitos, estamos ligados às informações, conhecimento, os procedimentos, então termos muito claro na nossa cabeça o que precisamos executar, né? Operacionalizar aquilo que temos em mão, as habilidades. É interessante observar que habilidades, como parte, né, de características para mobilizar as competências, por muito tempo a escola direcionou um foco, e até de forma bastante eficaz em alguns aspectos, nas práticas cognitivas, mas nas habilidades práticas, perdão, e também nas cognitivas, mas as socioemocionais, às vezes, não tão bem exploradas, e hoje já temos uma mudança importante nesse sentido. Além de atitudes e valores, né? Se eu passo um exemplo isso para qualquer pessoa, para a formação de um cidadão,
para a formação de um ser humano, para a formação de um profissional. Um médico que reúna, que mobilize quase todas essas características, mas não tem atitudes e não defende os valores inerentes à sua formação profissional, seja a partir do juramento de Hipócrates, ou os valores que, inclusive, estão lá associados ao próprio Código de Imputabilidade, da sua responsabilidade de exercício profissional, ele não é uma pessoa competente. Se ele pratica eutanásia no país, em países como o Brasil, e que isso é proibido por causa da defesa da vida, né, a vida como cláusula pétrea constitucional, ele não vai ser competente. Então, essa é uma grande questão que precisa ser considerada. Então, precisa reunir essa quantidade de competências. Eu vi aqui uma pergunta da Milena Balter, né, que estou recebendo, e o professor Leandro me dá aqui uma contrapartida, se eu posso fazer aquela dinâmica e as perguntas serem respondidas no final, se eu posso prosseguir dessa forma, né, para perfeito. Mas já observei, agradecendo aqui a contribuição da Milena. Eu vou encostar aqui na janela um segundinho, gente, que está uma chuva muito forte, e aqui passando, o barulho está incomodando, deve estar chovendo bastante por aí também. Perfeito, professor, vi aqui a sua devolutiva. Né? E aqui outras contribuições, antes de irmos para os nossos dois principais aqui estudiosos que colaboraram com as pesquisas em educação e arte, e podemos destacar aqui algumas dessas contribuições para que vocês percebam que o diálogo de arte com ciência, né, com outras áreas de conhecimento, ele não é algo absurdo, ele não é algo incomensurável, como muitas vezes parece ser colocado por algumas vertentes aí nas discussões. Ele pode ser, sim, uma oportunidade para uma discussão mais ampla, né? E aí a gente começa, por exemplo, com Eliot Eisner, né, quando ele vai falar da contribuição da arte na prática educacional. Né? Ele tem um artigo bem interessante, aparece ali na descrição também, que é o fato de que, quando ele passa nesse artigo seis opções, né, 6 possibilidades para uma formação do professor através da arte, mas não do professor arte-educador, professor em qualquer área de conhecimento, e uma delas que ele vai colocar como exemplo é justamente a questão dos planejamentos, porque se a gente for olhar, é muito curioso isso, né? Quando a gente vai fazer uma orientação sobre planejamento educacional, planejamento de uma aula, planejamento de currículo, tive a oportunidade de participar, né, como professor da disciplina Planejamento Educacional, e muitas vezes nós caímos nesses, né, escorregamos essas cascas de banana, porque é uma tendência, inclusive, da cultura ocidental, né? E aí a gente percebe essa questão de os nossos modelos ocidentais, né, para tomadas de decisões, elas são racionais. Isso na educação também acontece muitas vezes. E aí Eliot Eisner vai trazer não exatamente uma crítica, mas uma possibilidade diferenciada. Quando vocês elaboram, por exemplo, o planejamento de uma aula, e aí nós vamos traçar os objetivos, como é que muitas vezes operacionalizamos isso na prática? Olha, nós temos os objetivos, e aí no percurso daquela atividade, de qualquer disciplina, numa sala de aula, etc., à medida que percebemos que esses objetivos eles não estão, né, podem não ser alcançados, nós vamos reconfigurando as atividades, vamos reconfigurando aquele espaço, aquela dinâmica, para tentarmos chegar mais próximo desses objetivos. Não é assim que muitas vezes fazemos? Ora, mas pensando nas possibilidades, nas muitas possibilidades formativas, do próprio processo de produção de arte, né, do próprio processo do desenvolvimento do fazer artístico, me parece razoável imaginar que é um contrassenso, e aí eu defendo as concepções de Eliot Eisner, quando ele vai dizer que, no caso da ação em si na arte, a arte ela pode estar conectada aos meios, ela não precisa, como numa perspectiva mais ortodoxa, ela não precisa estar engessada nos objetivos finais e alterando esses meios, alterando o processo. Numa atividade de arte, o desfecho vai ser um trabalho diferenciado,
numa perspectiva de planejamento de uma aula, me permito contar aqui rapidamente uma experiência, numa aula de educação infantil no colégio de aplicação, uma vez os alunos entraram e tinham os instrumentos lá na sala de artes, aquela maravilhosa sala de artes, e os instrumentos do tio William, e eu ia trabalhar desenho com eles, mas os instrumentos lá visíveis, de música, né, essa linguagem artística maravilhosa, é muito atraente, né? Eu costumo dizer que é uma linguagem amplamente democrática, impossível alguém dizer que não gosta de música, independente do estilo, né, nas suas preferências mais específicas, e as crianças começaram a pegar o instrumento, né, os instrumentos musicais para tocar. Naquele momento eu pensei, bom, numa perspectiva ortodoxa, numa perspectiva mais racionalista, né, típica dessa cultura ocidental que Elliot Eisner vai colocar, eu diria o seguinte, não, eu preciso de alguma maneira tirar esses instrumentos dos alunos, porque a aula hoje é de pintura. Não posso fazer isso, né? A experiência estética é mais ampla e, levando em consideração reflexões do professor Peter Timms, da Universidade de Durham, no Reino Unido, né, aquela vontade expressada por cada indivíduo naquele momento, com aquela curiosidade e aquele insight, tem que ser aproveitado ao máximo, pode ser tolhido. Então, deixei eles pegarem, tocarem um pouco os instrumentos, mas fiz os combinados, porque, afinal de contas, alguns objetivos iniciais, dentro dessa possibilidade de flexibilização, né, eles podem ser alcançados. E aí eu fiz a proposta com eles o seguinte, olha, que bacana, vocês pegaram os instrumentos musicais do tio William, então eu vou fazer um acordo com vocês. Eles tinham, na época, acho que uns 5 anos, 4 ou 5 anos. E a partir dos 4 anos, sabemos, pelo menos em termos de tendência, né, de média populacional, claro que temos as especificidades de cada estudante, que esses acordos são plenamente possíveis, né, cada um na sua linguagem, na sua forma. E eu disse para eles, escolham aquele que vocês acharam mais bonito, eu acho que foram o que vocês pegaram primeiro. E a partir dele, por favor, façam um desenho bem bonito para mim. Depois que vocês capricharem bastante no desenho, aí nós vamos tocar um pouco. Deixa que depois eu me entendo com o tio William. Como eles perceberam que houve essa flexibilização, esse acordo, essa questão dos objetivos flexibilizados também, né? Aquilo que John Dewey vai chamar de propósito flexível, não por acaso ele deu uma grande contribuição com a ideia das experiências consumatórias, né, trazidas por Anísio Teixeira para o Brasil no movimento escolar novista, pena que foi mal aproveitado pelos arte-educadores da época, mas essa é outra discussão. Eu pude colocar em prática toda essa discussão teórica, porque ali é praxis, né? Então essa relação dialética, essa teoria que tenho, o aporte que eu tenho no momento, eu posso ressignificar aqui nessa minha prática, então eu vou utilizar esse pressuposto para poder fazer com que a aula continue caminhando. As crianças se desenvolveram tanto, elas gostaram tanto, pelo fato delas terem sido ouvidas e fizeram um desenho tão bonitos, a aula também era curta, acabou a aula, eles adoraram os desenhos, queriam levar para casa no mesmo dia, sem ter secado o desenho, que era tudo no guache, e esqueceram completamente que tinham que tocar os instrumentos, e estão envolvidos. Mas o fato de poderem ser ouvidos. Então, olha que interessante, quando a gente, se eu tenho uma perspectiva muito mais amarrada, racionalista de um planejamento, e Elliot Eisner me faz entender essa possibilidade de flexibilização inspirada aí nas reflexões de John Dewey, né, com essa questão do propósito flexível. Feiga também tem outra contribuição muito boa, além de um livro que me recordei agora, Universos da Arte, quando ela precisava ensinar arte para operários de uma companhia que não estavam ligados diretamente com arte, mas nem esse exemplo específico que eu vou trazer agora, mas é um livro que eu recomendo para quem gosta, né, desse campo de conhecimento, e ela vai falar muitamente em um dos trabalhos sobre essa questão da relação da arte com ciência, né, que é outra coisa que eu, no final aqui, eu estou justamente propondo aqui, trazendo esses dois autores que eu vou discutir já já. Essa relação de arte com ciência, ela vai citar 3 momentos históricos, né, importantes, como no próprio Renascimento italiano e também na pós-Revolução Francesa e no início do século XX. Se a gente pegar, por exemplo, o Renascimento italiano, é muito interessante observar a inspiração de Galileu como cientista na arte, tanto que Galileu foi professor de desenho. Não sei se vocês conhecem esse fato, ele foi professor de desenho, pintura, as técnicas do chiaro escuro, né, do claro escuro, muito em voga, né, com as questões ali que estavam nessa nova perspectiva renascentista, humanista, que coloca o homem
né? Alguns vão afirmar como no centro do mundo novamente, mas cuidado, a gente não pode fazer uma confusão entre o humanismo e a visão antropocêntrica da antiguidade, né? Na verdade, nós temos aí o homem reconhece a religião, o poder, a figura divina, mas ele também começa a se perceber como alguém que tem o protagonismo de responder uma série de questões na vida. E isso aparece tanto na arte quanto na ciência. Galileu, nos momentos em que ensinava desenho, quantas não foram as inspirações com a própria ideia da perspectiva científica, né? O desenho 3D, a perspectiva desenvolvida de forma científica a partir dos grandes renascentistas, né, no século XV, e como que isso inspirou as suas pesquisas do ponto de vista de corroborar ali com a perspectiva heliocêntrica, as novas investigações, desenvolvimento de telescópio, inspirado na produção artística, nessa percepção, essa relação indireta, não como artista em si, mas as capacidades que ele desenvolveu dando aula de arte. E, ao contrário, Leonardo da Vinci, como todos sabemos, né, todo esse envolvimento científico fez com que, no próprio estudo da anatomia humana, Leonardo da Vinci é um dos primeiros a desenhar e ilustrar os livros de medicina, livros que, inclusive, um deles representando o desenvolvimento da criança, no desenvolvimento no ventre da mãe, né, ele dissecou dezenas de corpos para poder aprender, né, a dar essa características mais realistas às suas obras de arte, mas sempre com pensamento científico, basta lembrarmos de tudo que ele empreendeu. Então, olha como é que a arte e ciência, no próprio mecanismo em que opera essas relações na nossa mente para entender o mundo, arte e ciência estão muito próximos. Então, não por acaso, Feiga, o Strober, ela traz essa discussão muito tempo depois, né, da sua contemporaneidade, dessa correspondência evidente e significativa do pensamento artístico e científico. Então, mais uma vez, uma possibilidade de convergência, de discussão, cada um com a sua especificidade e não de conflitos, né? É outra coisa que eu vou falar aqui com frequência. Eu acho que ganhamos muito como é que eu posso dizer, em termos de pesquisa científica, na convergência entre diferentes áreas de conhecimento, levando em consideração o carro-chefe da arte e da educação, né? Howard Gardner também, grande contribuição, tive a oportunidade de utilizar, inclusive, as reflexões. Por que eu selecionei esses? Tanto de Feiga quanto de Elliot Eisner e Howard Gardner, para trabalhar na primeira pesquisa em arte que desenvolvi na Argentina, né, no meu primeiro doutorado na Argentina, que infelizmente esse doutorado eu não pude concluir, né, e acabei desenvolvendo um outro doutorado aqui no Brasil, na FRJ, com uma outra linha de pesquisa, mas utilizando a contribuição de todos esses autores, né? Mas o foco era as concepções, né, de Paulo Freire e de Ana May Barbosa, levando em consideração a construção também do discurso do sujeito coletivo, né, essa técnica qualitativa bem interessante, desenvolvida por professores da USP, que depois montaram um instituto próprio, que foi o Fernando Lefebvre e Ana Maria Lefebvre. No final, precisei declinar dessa tarefa, mas ainda tenho intenções de um dia voltar para terminar essa pesquisa, nem que seja num outro âmbito. E Gardner vai falar das diferenças, vai trazer a ideia das inteligências múltiplas, né? Então, é uma quebra de paradigma daquilo que nós consideraríamos como proxy, forma de aproximação de inteligência, né? Ela estaria ligada só a uma questão lógica, matemática, o foco nos testes de QI, não. Tem uma série de inteligências que ele vai destacar, que é lógica, matemática, sim, a questão da inteligência musical, corporal sinestésica, interpessoal, espiritual, existencial. Então, e aí, a partir desse momento, Gardner vai perceber a grande influência da arte para o desenvolvimento dessas múltiplas inteligências, né? Porque essa experiência estética, essas questões sensoriais, elas vão ser captadas pelo intelecto. Percebam aqui uma relação com o pensamento kantiano, comentado daqui a pouco. E são geradas pelas respostas afetivas, mas que vão aí afetar tanto a parte psíquica quanto cognitiva, né? A nossa necessidade de construir, de materializar as nossas sensações, e aí, por exemplo, com as categorizações, né? E tem aqui mais uma contribuição entre esses outros autores, de Betty Edwards. Betty Edwards desenvolveu nos Estados Unidos aí a principal obra dela, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, com técnicas práticas de arte, embora alguns argumentem que alguns preditores científicos ali não foram respeitados para que essa associação realmente seja considerada como positiva, né, metodologicamente adequada, mas outros respeitam
e consideravelmente, muitos, né, mundo afora, essa técnica que ela desenvolve para o aumento da criatividade, especialmente levando em consideração o desenvolvimento da experiência do lado direito do cérebro, porque é esse lado direito do cérebro que tende a estar mais adormecido, ligado à criatividade. Então ela criou uma técnica de desenho que poderia estimular isso utilizando as aulas de arte. Então percebam que são contribuições variadas, contribuições muito importantes, variadas, para que vocês possam imaginar o quanto que a arte é muito ampla. Então agora vamos finalmente falar desses dois grandes nomes que dão aqui a essência principal do nosso trabalho, né, dessa explanação. Né? Ana May Barbosa, e eu já começo aqui com uma citação dela, depois falando um pouquinho sobre ela. Tive a oportunidade de estar com ela 2 vezes, né? Uma vez com ex-alunos meus da graduação, lá em 2016, não sei se tem algum desses alunos aí, ou alunas assistindo, né? Já estão em 2016, já são egressos, provavelmente, mas também que estão aí em outros âmbitos, como professores, talvez tenha alunos aqui meus também de outras instituições. Agradeço aí o carinho e participação. Já observei aqui agora há pouco, né? Tem 186 participações agora há pouco, fico bastante contente. E eu tive a oportunidade de conhecer a Ana May Barbosa 2 vezes. As 2 eu consegui livros autografados, né? Como lá um fanzoca, eu fui conseguir meus livros autografados, falando sobre a abordagem triangular, né? E falando dessa questão da cultura visual. E ela vai trazer mais um grande objetivo da arte, de novo ligado a essa perspectiva, né, da função social da arte, ligada à ideia de percepção, de contextualização, né, bebendo das fontes, obviamente, né, das concepções de Paulo Freire. Outros também autores, grandes pensadores já discutiam isso, né, há muito tempo. No século XIX, Ernest Fischer já discutia essa grande função da arte, dessa questão da conscientização. Então, é muito interessante a gente observar que como a Ana May vai procurar operacionalizar isso na prática de sala de aula, na arte. E já coloca uma questão prática aqui após essa fala, né? Quando a gente fala em cultura visual, como ela destaca, né? Como é que a gente pode utilizar a imagem como não só como uma forma de, como eu disse há pouco, né, entretenimento ou adornamento, né, como uma forma de formação, um instrumento de formação mais ampla, né, como que as crianças, os adolescentes e os adultos, com acesso às obras de arte, com acesso às artes que eles enxergam em diferentes livros de português, livros de matemática, livros de filosofia, né, nos cartazes, nos banners, como dialogar com aquela imagem de uma forma mais ampla, contextualizada. A abordagem triangular da Ana May Barbosa vai trazer um pouco sobre isso daqui a pouco. Eu preciso acelerar um pouquinho, que eu já vi aqui que são 15 para as 10. São muitas coisas, né, para comentar. E aí eu trago aqui um questionamento. Cabe nos indagar atualmente em que medida essa mesma cultura visual é trabalhada pelos professores nas escolas. Nós temos muitos livros de língua portuguesa, né, até mesmo matemática, filosofia, história, e que as obras de arte muitas vezes são encaradas só como imagens, digamos assim, típicas, comuns, como outras imagens, com caráter, quando muito, meramente informativo, quando muito, muitas vezes mais caráter puramente ilustrativo, de uma forma muito en passant, e que ela perde-se a oportunidade de problematizar ali uma série de questões a partir dela. A abordagem triangular da Ana May Barbosa dá essa oportunidade. Né? Já temos estudos no Brasil mostrando, inclusive, que um dos motivos para isso ser muito mal aproveitado, até entre outros professores, é a falta de formação para formação continuada. Veja bem, eu, de forma alguma, defendo aqui essa questão do discurso do fracasso. Eu fico muito preocupado com os proponentes de políticas públicas que sempre vão bater nessa tecla do discurso do fracasso. Nós temos muitas iniciativas de professores na educação básica. Eu sou professor de educação básica, eu vejo isso dos meus colegas, muitas iniciativas muito positivas, mal aproveitadas, inclusive pela imprensa, né? E outros espaços. Isso deveria ser melhor explorado, sem dúvidas. E na academia também, parte dessa responsabilidade é nossa na academia. Até na própria relação com os estágios, eu vou problematizar isso com os alunos de estágio também, e na própria relação aqui de arte com a educação.
Mas, por outro lado, há também situações em que essa falta de uma formação continuada, né, e troca de experiências para o melhor aproveitamento dessas imagens de arte nas outras disciplinas, até numa capa de um livro, na explicação de determinado conteúdo, isso pode ser, sim, melhorado. Já temos pesquisas no Brasil trazendo essa evidência. Trazendo um pouco aqui de Ana May Barbosa, né, essa grande referência de arte e educação no Brasil, e já dando um spoiler, como se diz no jargão popular juvenil, né, de uma das possíveis associações com aproximações com James Caterall. Em alguns momentos eu até penso que são aproximações curiosas, talvez não tão presentes assim, mas é o fato dela defender essa questão de uma perspectiva de pesquisa, né, com arte. Ana May Barbosa, ela foi aluna de Paulo Freire, graças a Paulo Freire, mais uma grande contribuição para a educação do país, né, nos deu de presente essa baita pesquisadora, né, de reconhecimento internacional. Porque Ana May Barbosa, ela não queria ser professora, e foi Paulo Freire que a convenceu, né, no curso de formação de professores, algo maravilhoso. E ela foi pioneira na propagação de arte e educação, e eu me lembro, né, isso aí há mais de 20 anos, lá no meu espaço de graduação ainda, todo o movimento, até por conta da aprovação da LDB, todas aquelas discussões, tira a arte do currículo, mantém no currículo, e ela foi fundamental nas discussões para que a arte pudesse se configurar como obrigatória. É claro que, pensando numa ideia de reconhecimento e autoridade, a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista, se elege. Isso me faz lembrar uma colega nossa aqui, professora da universidade, que eu tenho muito carinho e respeito, e eu ouvi essa frase uma vez da professora Fabiana Ecardi. Aliás, a questão do discurso, né, da preocupação com o discurso, né, do fracasso, e que a gente tem que ter muita ressalva com isso, aprendi com ela também. Então, é claro que essa autoridade, eu percebi essa dificuldade de sala de aula no início, mas não adiantava chegar para os meus alunos de educação básica e dizer que tem que prestar atenção na aula de arte, porque a arte reprova. Aliás, há muitos anos que eu não ouço isso. Eu acho que cabe ao professor mostrar, primeiro, com boa fundamentação teórico-prática, né, numa relação dialética, mostrar qual a importância da arte na vida de cada indivíduo. E a partir do momento que eu comecei a adotar essa estratégia já há muitos anos, depois empreendi isso em pesquisas, eu não escuto isso mais dos meus alunos. Hoje, eu discuto com vocês, acreditem, algumas exposições que os alunos fazem de nono ano, sobre a influência da arte na vida, nas obras de arte, nos desenhos animados contemporâneos que eles assistem, eles conseguem fazer correlações com os pensamentos de Friedrich Nietzsche, isso em turmas de nono ano. Então, a gente tem avanços importantes, fizemos uma experiência como essa no Maria Campos, foi maravilhoso. Então, mas naquele primeiro momento, naquele contexto, era necessário, né? De uma forma, em certa medida, positiva, impositiva, para que depois essas potencialidades pudessem aparecer. Aí, estou aqui, tem que ficar atento ao tempo, já fui sinalizado, faltou 10 minutinhos. Então, o reconhecimento dela, né, foi professora titular da USP, né, pioneira na propagação de arte e educação, e reconhece as potencialidades de artes visuais em vários âmbitos, inclusive na aprendizagem. Por isso que, em diferentes oportunidades, ela citou, em algumas entrevistas, James Caterall. É o que fez, um dos motivos que fez eu escolher aqui a possibilidade de trazermos possíveis aproximações, né? Promoveu essa inovação também com a abordagem triangular de Ana May Barbosa. Essa abordagem, ela possui 3 eixos, eu não vou entrar em detalhes agora para gerenciar o tempo, mas ela trabalha com a ideia de leitura, contextualização e produção de obras de arte. Então, numa atividade de releitura, por exemplo, a gente não tem aí, por isso que eu coloquei esse desenho, lembrando uma perspectiva infinita, lembro um pouco as obras de Maurits Escher, porque não tem um começo, tanto que a Ana May Barbosa não gosta de chamar de metodologia, porque sou tanto quanto engessado, ortodoxo. Ela fala de abordagem. Eu posso começar a contextualização de um quadro a partir do momento de uma discussão com os alunos, quem pintou aquele quadro, em que momento, em que contexto. Por exemplo, discutir Mona Lisa comparado com a figura da mulher contemporânea, né? Seja uma cantora famosa. Fiz experiência em escolas petropolitanas, e uma delas, o Johan Noel, tivemos aí, e outras escolas também, Jamil Sabra, entre outras, tivemos resultados muito positivos. Contextualizar. O aluno é a cultura visual, o aluno não olhar para o quadro e se esgotar na experiência estética, né, de achar bonito,
e esgotar por ali. Está bonito, eu não quero saber quem está ali retratado, eu não sei qual a importância disso, e ir embora, né, do museu. Não, trazer essa concepção para essa formação de cultura visual. E ela desenvolve essa abordagem triangular, né, a gente pode falar em outro momento aqui, que eu preciso adiantar. Então, quem quiser mais curiosidades, tem meu contato, eu posso deixar o contato aqui. Tem um vídeo no YouTube que eu preparei até para alunos de educação básica explicando o passo a passo de desenvolver a leitura com abordagem triangular. Um vídeo até que teve uma boa aceitação, né, para minha surpresa, fiquei feliz. Tem mais sobre isso. Né? E essa abordagem ela trabalha muito como construir uma releitura de obra de arte que não seja uma mera cópia de uma obra original. E utilizando isso, leitura, contextualização, né, essa reflexão e a produção, obviamente arraigada a esses pressupostos de Paulo Freire. E aí nós temos agora James Caterall, que foi um professor da Universidade da Universidade da Califórnia, ele como pesquisador, arte-educador, né, infelizmente já falecido, perdemos em 2017, e ele foi um professor que desenvolveu pesquisa já com uma outra abordagem. É interessante observar que a Ana May cita James Caterall, a contribuição para a questão da arte, cognição, e ela tem toda uma perspectiva de pesquisa, de defesa da formação da arte da questão cultural, né, de uma abordagem qualitativa, e defende o pesquisador que utilizou metodologia, uma abordagem totalmente diferente. Eu gosto muito, aprecio muito esse tipo de diálogo e de convergência, que a gente não percebe muitas vezes no cenário brasileiro. Vimos muito mais guerras epistemológicas e metodológicas, me permitam aqui sinalizar isso novamente, é uma percepção minha, vocês podem discordar, do que essas contribuições de diferentes vertentes. E ele desenvolveu uma série de pesquisas com o âmbito da neuroaprendizagem, né, a neurociência, ligada à política educacional voltada ao ensino de artes, e com ênfase também a alunos em condição de vulnerabilidade. Mas a principal pesquisa dele, né, ele não teve consenso nesses resultados. A gente tem aí, por exemplo, porque ele nessa pesquisa, até vou passar para o slide mais adiante, e aí eu comento isso aqui sem precisar apresentá-lo, né? Uma das principais pesquisas ele desenvolveu aí, né, nos anos 90, a partir de uma observação de um survey, né, que é esse National Education Longitudinal Study, é um estudo longitudinal, né, nacional, né, sobre educação. Então, isso não foi organizado por James Caterall, ele utilizou dados prontos, como a gente tem aqui SAEB, os dados do INEP, enfim, né, os microdados. Esse foi organizado pelo Ministério da Educação dos Estados Unidos, né, e divulgado em 1988, com um survey com 25 mil alunos. Existe toda uma questão metodológica de seleção aleatória, que não vai dar tempo para explicar hoje também, né, que seria muito interessante, eu ainda quero ter a oportunidade de mostrar um evento de como que vamos trabalhar a pesquisa quantitativa em educação sem prescindir do qualitativo. Sou um defensor da pesquisa quantiquali. Agora, na reforma curricular, temos pesquisa em educação em que os dados, os números também demonstram processos de uma forma diferenciada da pesquisa quali. Elas não são opostas, são complementares, e ele utiliza de abordagem quantitativa para poder, a partir desse survey, dividir ali esses dados que ele já tinha lá no banco de dados norte-americano, desses alunos, características já fundamentadas em pesquisas anteriores, como, por exemplo, né, do Dr. James Coleman, com o survey desenvolvido em 1966, e por aí vai. E ele separa grupos de controle e tratamento para comparar grupos que tiveram acesso sistemático a atividades de arte e outros grupos que não tiveram esse acesso. E ele procura, isolando determinadas variáveis, determinados fatores, existe método científico para isso. No meu segundo doutorado, eu trabalhei muito esse método para poder fazer com que eu pudesse desenvolver pesquisas, mas numa outra vertente, e aí ele consegue, separando esses grupos de controle e tratamento, comparar, isolando por demais fatores, né? Independente de condição socioeconômica, isso foi equilibrado, entre outras questões, quem tinha mais acesso a intervenções de arte, não sistematizadas pela escola, mas fazia atividade de arte fora da escola, por conta própria de quem não tinha. E nessa investigação, que ele fez, no primeiro momento, por 4 anos, investigação longitudinal, que é bem difícil de fazer, acompanhar os dados, e depois, em 2009, ele repetiu essa investigação com os mesmos alunos, muitos anos depois, observando uma extensão de 10 anos. Isolando pelos demais fatores, nessa perspectiva de abordagem aqui, no caso, quantitativa,
e ele começou a perceber, ele percebeu diferenças estatisticamente positivas, né, estatisticamente significativas, perdão, né, com associação positiva entre alunos que participavam de atividades de arte, eles tinham melhor desempenho acadêmico. Né, isso foi amplamente divulgado no mundo inteiro. E alunos que não participavam tiveram desempenho com diferença estatística menor. Quando eu falo de diferença estatística, aqui de forma bem breve, significa que a chance daqueles resultados estatísticos representarem só um resultado aleatório, ela é muito baixa. Realmente a amostra foi bem selecionada do grupo de controle e tratamento, o grupo que recebeu intervenção de arte do que não recebeu, dessas milhares de pessoas, realmente é uma tendência de 95% de aquele resultado se refletir para todo o país. Porque existe esse percentual mínimo de significância estatística. Isso é papo para uma outra aula para falar de pesquisa quantificada. Né? Então foi bem interessante. E ele percebeu ainda os benefícios, principalmente entre os alunos mais pobres. Pois é, numa pesquisa com abordagem tão diferente, no fundo estamos discutindo as mesmas coisas, né? Mitigação de desigualdade, entre outras questões importantes para a educação do futuro, essa perspectiva social. Tem críticas, né, como eu falei para vocês, que apareceu o slide aí agora há pouco. Né, pesquisadores como, por exemplo, a Ellie Wiener, né, do Boston College, que ela montou um projeto chamado Projeto Zero. Ela é uma psicóloga especializada em psicologia da arte, investiga a percepção que as pessoas têm da arte. Ela mostra que existe uma relação positiva de arte com os alunos, com a formação dos alunos, mas ela contra-argumentou a pesquisa de James Caterham dizendo o seguinte: não há evidências estatisticamente significativas que ajudam diretamente, por exemplo, na melhora de nota em matemática, com música, por exemplo, como foi atestado anteriormente. Elas reconhecem a importância da arte, defendem isso, tiveram que até fazer um novo artigo dizendo que defendem, porque o primeiro artigo que elas fizeram, no caso, né, a Ellen Wiener e aí junto com a professora Liz Headland, que é uma arte educadora, essa da Universidade de Massachusetts, as duas desenvolvem pesquisas até hoje, elas e mais duas colaboradoras, no ano 2000, fizeram um artigo que foi tão mal interpretado que teve um caminhão de críticas, dizendo o seguinte: vocês estão desconsiderando tudo de James Caterham? E elas fizeram uma correção. Não, o argumento aqui é metodológico, científico. Não enxergamos associação direta, o fato do aluno estudar música, e aí melhorou a nota em matemática. Mas observamos, sim, cientificamente, né, a associação, essa correlação entre fazer atividade de arte e desenvolver habilidades mais amplas, como, por exemplo, concentração. Mas o resultado em matemática, outros fatores têm que estar envolvidos. E elas falaram que essa descoberta é positiva por outra razão, porque o temor delas é que a gente, a partir do pensamento, se eu só olhasse aqui a perspectiva de James Caterham, esvaziar o sentido da arte por si só, que é a minha preocupação. Não quero isso, não defendo isso, e deixei isso claro no começo. Né? Então, se a arte não ajudar em matemática, não serve para nada, e ensinamos só matemática. E não é isso, elas colocam que não defendem isso, do ponto de vista também ideológico, mas mostram em evidência científica que a arte por si só tem a sua importância para diferentes dimensões e pode estar associada indiretamente, essa é a diferença da pesquisa do James Caterham, com desenvolvimento de habilidades mais amplas. Habilidades, como a gente comentava agora há pouco, dos pressupostos da BNCC. Tá? Então, aqui a gente tem essas situações. James Caterham, são 10 e 1, acho que mais 3 minutinhos aqui eu acabo. James Caterham vai falar das próprias limitações do estudo, ele como pesquisador responsável, ele mostra as limitações do seu estudo. Pesquisador responsável, a gente pode pensar no seguinte: a ciência não é neutra, mas ela pode ser objetiva, pode não, ela deve ser objetiva. Então, eu não sou neutro na escolha, por exemplo, das variáveis que eu vou investigar. Quando James Caterham colocou ali a investigação de alunos mais pobres, ele tinha ali uma perspectiva pessoal, ideológica, no seu estudo. Eu quero investigar os alunos mais pobres porque eu acredito na redução das desigualdades, mas ele precisa de objetividade, por exemplo, para escolher o método. Se ele vai falar de relação causal, mesmo que tenha falhas, ele não vai escolher uma abordagem qualitativa porque ele se simpatiza com os professores que, na vida dele, colocaram a abordagem qualitativa como solução para tudo. Ele vai simplesmente colocar uma abordagem quant porque ele determinou que quer estabelecer uma relação causal.
Então, é isso eu faço um alerta aqui das contribuições no final. Ora, o que a gente pode fazer em termos de pesquisa de arte no futuro? Primeiro cuidado é esse, né? A escolha de uma abordagem metodológica, ela não é ideológica, ela é técnico-científica, né? Então, isso é bastante importante. E perguntas suscitadas para futuras pesquisas, né? O que a gente pode tirar para futuras pesquisas para vocês, alunos aí no âmbito de pesquisa, na formação, como futuros pesquisadores, né? Será que justamente as pesquisas revelam aí mecanismos, quais os efeitos de mecanismos cognitivos, afetivos e sociais da arte e o poder de impactar as crianças até para o futuro, né? Ter acesso à arte. O ensino de arte pode favorecer a aprendizagem em que contextos? Acontece em cada contexto? Né? Como explicar isso, né? Porque uma coisa que assim, é fundamental na pesquisa, eu não vejo isso em todas as pesquisas, só em boas pesquisas, é justamente a gente conseguir estabelecer, explicar o mecanismo que opera essa relação. A arte ajuda nesse aspecto, mas qual é o mecanismo que opera essa relação? Você consegue explicar isso cientificamente, você é um pesquisador, senão você está no âmbito do senso comum. Então, isso é importante, mesmo que venha ali os argumentos em contrário. Então, alguns pontos para reflexão. Eu acho que o que a gente tem de comum entre James Caterham e Ana May Barbosa, embora metodologicamente tenham alinhamentos extremamente diferentes, a defesa do ensino de arte no processo de ensino-aprendizagem, em todas as outras colaborações, mas o processo de ensino-aprendizagem é fundamental, o reconhecimento do potencial do ensino de arte com diferentes linguagens, vários são os autores que defendem isso, é um ponto comum entre esses dois autores, o entendimento da abordagem científica, que é o que nos falta muito, me permitam dizer que no Brasil falta muito. Nós temos, claro, muitas pesquisas muito bem conduzidas por Ana May Barbosa e tantos outros autores, mas acho que esse entendimento ele vai faltar num aspecto que vai aparecer daqui a pouco, dessa maior amplitude metodológica, né? Porque é fundamental para o desenvolvimento das aulas, desenvolvimento da pesquisa como um todo. E a preocupação com a função social. James Caterham, com a metodologia quantitativa, ele usou um modelinho estatístico chamado Q², o pessoal da administração, da estatística, da matemática conhece bem, e alguns bons pesquisadores na educação também conhecem, bons quando eu digo, não porque escolhem só a perspectiva metodológica, né, quantitativa, não. Temos excelentes pesquisadores fundamentais no nosso processo da abordagem qualitativa, desde que feita com qualidade, né, de fato, né, uma boa análise de discurso, uma boa análise de conteúdo, né, mas da perspectiva quantitativa temos poucos que empreendem dessa forma, né, e assim, mesmo assim nós temos aí esse ponto em comum, preocupação com a função social da arte que eu destaquei desde o início, né, a função do ensino de arte nas escolas, ampliação de oportunidade educacional e mitigação de desigualdade, tá? E aí, para fechar, né, nas escolas, a gente pode pensar no fortalecimento da cultura visual e formação continuada de professores, para garantir essa formação plena dos estudantes pelo meio da arte. Né? Na universidade, pensando essas práticas aqui no fortalecimento do diálogo entre a academia, a universidade, né, os formadores e formadores das escolas, e os pesquisadores, aqui é um ponto importantíssimo, mais estudos no Brasil com maior amplitude metodológica, né? A gente, no espaço, por exemplo, educacional, criamos aqui no cenário brasileiro, Inácio Cano Gestoso, perdão, lá da UERJ fala sobre isso, num texto que eu problematizei com os alunos em tópicos especiais, né? Nas trincheiras do método, que parece que se você faz uma escolha por uma metodologia, você é inimigo pessoal de professores que escolhem outra metodologia, e o que é absurdo. E se a gente fala de triangulação de dados, diferentes propostas metodológicas científicas poderiam colaborar nesse processo, como aqui foi levantado rapidamente. E assim, termino aqui com alguns minutinhos de atraso, trazendo essas contribuições, precisei apressar um pouquinho, né? Mas quem quiser mais informações, mais continuidade aí sobre isso, pode me procurar para falar de pesquisa quantiquali, para falar dessas abordagens de arte, um pouco mais da contribuição desses autores.